Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite quem estiver assistindo esse vídeo. Eu sou Jorge Paulo, sou mensageiro do mundo espiritual. Eu venho através do vovô, dessa humilde egrégora que está aqui atrás de mim firmado, junto com as velhinhas que ele pediu para firmar. Vai explicar para vocês um pouco sobre como fazer o benzimento fora do tempo sagrado, né? O vovô sempre fala que para fazer os benzimentos precisa ter firmeza nos lugares, tudo. O que é uma firmeza que a gente fala nos benzimentos? É ter uma velinha acesa e um rosarião. Muitas pessoas não lembram mais, mas algumas vão lembrar. Ele pediu para mostrar esse rosarião aqui, ó, onde tem a cruz do Senhor Cristo. E a gente pendurava de primeiro lá assim, nos lugares onde a gente ia fazer o benzimento, junto com o Cruzeiro Santo das Almas, né? Num preguinho na parede lá assim tudo. E lá ele fazia as orações dele, com a velinha firmado tudo, junto com o rosarião, para poder fazer o benzimento. Ali concentrava todas as forças do mundo espiritual, que nele fala, sempre, para poder fazer o ajudamento àquela pessoa. Porque para você ajudar alguém, o vovô fala que você precisa estar conectado com o mundo espiritual. E como você se conecta ao mundo espiritual? Através da vela. E principalmente tem que estar firmado junto um rosarião, que nem ele fala. Ele fala rosarião porque é tudo grande, essas bolinhas aqui, tudo, né? As contas do rosário, que são os mistérios. Então, isso aqui é muito antigo. É difícil quase de achar um rosarião desse tamanho assim tudo. Às vezes até acha em algumas casas de umbanda e outros lugares assim de casas religiosas, tudo. Mas sempre tem que ter o firmamento. Na verdade, esse rosarião aqui, ele benzeu, né? Para poder fazer os trabalhos, tudo. E dar sequência ao benzimento. Com isso, quando é fora do lugar onde a gente está. Quando eu estou aqui no meu humilde egrégora, que eu chamo de congazinho, ele já fica aqui firmado no meu pai maior aqui em cima, que está atrás de mim aqui, através do pescoço, para concentrar toda aquela energia da onde eu vou fazer os benzimentos. Quando eu estou fora daqui, que eu preciso atender uma pessoa fora, às vezes por uma necessidade e tudo, aí eu tenho que levar o rosarião, pôr num lugar lá penduradinho lá tudo, com uma vela, fazer os rezadores dele tudo, pedir forças ao mundo espiritual para que eu tenha naquele lugar ali, onde não está aqui a minha egrégora, firmado ali a força do Pai Maior. Por isso que é a importância do rosarião e da vela, porque ali vai estar a presença do Pai Maior. Quando ele fizer o rezador dele ali eu estou preparado para poder benzer de novo aquela pessoa, mesmo estando fora do lugar. Isso era antigamente que ele falava, era assim que funcionava. Quando você precisava ir nos lugares e a pessoa não podia vir ali, ou porque às vezes ela estava enferma e não podia vir, ou por caridade mesmo. Muitas das vezes os mais antigos faziam assim, levavam o rosarião na mão tudo, junto com umas 2, 3 velas se fosse o caso, e lá eles faziam, penduravam o rosarião na parede, né, que nem ele falava, e lá ele fazia o rezador dele antes, junto com a vela firmado, para poder fazer o benzimento através do corpo, isso presencial. Então, e sempre com a luz apagada, nunca com a luz acesa. Naquela época nem se usava a luz mesmo, que nem ele falava, não tinha. As únicas casas que tinha luz era só do casarão grande, aonde eles viviam, às vezes, não nas casinhas, né? Nas senzalas mesmo, às vezes. Alguns até era liberto, outros ainda não. Isso aí é uma coisa que eu vou estar explicando, como que funcionava às vezes tudo. Então, quando ele podia, ele sempre fazia as caridades dele, do jeito dele, da forma dele, às vezes até escondido. Então, a prática do benzimento já vem desde ele e um pouco antes, que eu carrego através da minha sensibilidade, e vou estar explicando o porquê que eu acabei herdando todo esse conhecimento do vovô. Por que ele acabou me escolhendo às vezes para poder fazer esse explicador para vocês, para que vocês possam entender que o benzimento em si é muito importante para a pessoa. Com quebranto, que ele fala, dores no corpo,
ou para tirar todos aqueles espíritos que não querem evolução, que eles saiam daquela pessoa ali tudo e não fiquem mais incomodando. Não que elas estão incorporadas na pessoa, não é. Elas ficam ali do lado, incomodando, atrapalhando a pessoa de fazer o seu desenvolvimento espiritual. Então, o benzimento é para fazer toda aquela oração para aquele que espírito desencoste daquele corpo que ainda é encarnado. Se é um parente, às vezes, ou se é algum espírito de maldade mesmo, que às vezes ela trouxe ali com ela tudo. Mais para frente eu vou estar explicando um pouco através dele como funciona esse processo. Então o rosarião estando firmado ali, que nem ele fala, com a velinha acesa, tudo ali. E ele sempre costumava também levar uma cruzinha pequena assim, que ele chamava muito de Cruzeiro das Almas. Para quê? Junto com o rosarião, com a vela firmada e um cruzeirinho pequeno das almas, ele fazia o seu rezador, ali formava todo aquele ponto de força e não existia mal nenhum ali que aguentasse todo o rezamento dele. Quando você passava o rosário através do corpo da pessoa, ali pegava do rosário tudo aquilo que tinha na matéria da pessoa. É ali que o benzimento funcionava. Mas tinha às vezes que a pessoa tem que ir umas 2, 3 vezes na casa da pessoa. Na época dele, as pessoas davam no lugar assim, não, o benzimento não é cobrado. O que se é uma moeda de troca. Você doar uma vela, doar às vezes um incenso, alguma coisinha para poder fazer os trabalhos, ou às vezes quando o vovô precisava comprar as coisas e não tinha. Naquela época já era difícil. Então o que é cobrado do benzimento é só mesmo as velas, o tempo que ele está ali para poder fazer essa caridade para você. Então as pessoas na época faziam como se fosse, às vezes davam um prato de comida, às vezes na época dele, né? Ou às vezes, né, davam uma estadia para ele ficar ali até ele poder voltar de novo para sua casa, para onde ele estava, tudo nas terras distantes que ele falava. Isso já era numa época que ele já não tinha tanta liberdade, mas ele dava assim um jeito para fazer o ajudamento para aquela pessoa. Depois, com o tempo, ele desencarnou mesmo, né? Aí não teve jeito, o pai maior chamou ele mesmo e esse conhecimento ficou guardado em cada geração sua e de alguns filhos que não são da mesma cor, que nem eu não sou, mas que por algum motivo ou outro foi escolhido pelo mundo espiritual para dar sequência ao seu benzimento, aos seus ensinamentos que ele aprendeu lá atrás com o avô, com a avó dela, com o avô dele, para poder fazer todo esse trabalho de ajudamento para as pessoas de pele clara e principalmente os de pele escura, que vivia naquela época num sofrimento muito difícil, que ele falava. E até hoje ele fala que agora precisa mais ainda desses rezamentos, desses firmamentos. Por quê? Porque o povo está esquecido. Ainda o povo parece que não lembra que a escravidão não acabou, né? O povo ainda vive na escravidão. Isso eu vou estar explicando também no próximo vídeo, o que é mesmo a mãe escravidão. Para que as pessoas entendam de uma vez que o benzimento não só funciona, como é necessário para a pessoa ter aquele envoltório através do corpo, do passar do rosário, toda a importância que tem para ela despertar ou despertar daquilo que ela não está observando bem, para ela poder continuar a sua caminhada, que ele mesmo fala, para a sua própria evolução. Parece que um dia, quando ela parte desse mundo para outro, não parta sem saber de nada do que está do outro lado de lá. Muitos dos nossos irmãos, que nem ele fala, que partiram dessa vida aqui, foram para o outro lado de lá sem saber nada dessa vida. Cresceram, os seus pais infelizmente não conseguiram explicar tudo o que precisava em vida e eles também não se incomodaram, achavam que a vida era só crescer e morrer e acabou. Não é bem assim, o vovô fala. A vida é muito importante, ele fala. A vida é evolução. Você precisa evoluir como espírito. Senão, do outro lado de lá, você não vai encontrar as muitas saídas que precisa, que são os merecimentos. Por isso que a função do benzimento e do rosarião tem muito importância na vida de cada um que for assistir esse vídeo. Eu faço esse vídeo não por querer aparecer na internet, é principalmente para ajudar o vovô, para que o trabalho dele não fique esquecido lá nas terras de trás, distante. E toda vez quando eu vou conversar, fazer esse conversador explicador, eu firmo uma vela
que ele me pede para fazer a firmeza de todas as palavras que eu estou falando, que ele fala através de mim. Porque ele tem a voz um pouco meio fraca, no cansaço de todo o seu caminhada. Mas ele ainda vem para poder ajudar nós a fazer todos esses entendimentos que a gente não vê. Nos meus benzimentos de toda sexta-feira, eu sempre vejo, através de mim, quando ele está benzendo, o quanto poderia ser melhor as coisas se as pessoas entendessem o que não entendem. É isso que ele quer. A explicação, o explicador e os ensinamentos do nosso Pai Maior. É mais ou menos assim que funciona o rosarião quando você está fora da sua egrégora, quando você não pode fazer o ajudamento. Você até pode fazer, desde que a pessoa tenha ali o seu rosarião, como eu mostrei para você no começo do vídeo, firme a sua vela ali, e se for o caso, tenha um cruzeirinho pequeno, o Santo das Almas junto, ali faça o seu rezador, para poder ser um bom benzedor ou um curador. Isso quando você está fora da egrégora, da onde está firmado todos os santos e santas aqui, que está atrás de mim aqui. Então é mais ou menos assim que ele queria falar, da importância do rosarião, que está esquecido por muitas pessoas aí, no mundo aí fora. É firmar o Cristo, não na parede, naquele local onde que a pessoa vai se sentir acolhida e não acuada, igual ela está, quando você vai fazer o benzimento a ela. Então é assim que funciona a importância do rosarião. Só para terminar o vídeo, o rosarião ele tem um poder muito grande quando ele está firmado na parede. Ali está o Filho do nosso Senhor Pai Maior, que deu a vida por nós. Então, se ele deu a vida por nós, é ali que está a força dele. É ali que está a sua cura. Axé. Até o próximo vídeo. E que vocês tenham uma boa semana e consigam fazer um entendedor muito bem sobre o Pai Maior. Axé.